agora já não tem pão. Belém, a fábrica do pão, já não tem pão. E Elimeleque agora vai tomar um direcionamento totalmente errado. Só que eu começo a olhar para Elimeleque, mediante a sua atitude, eu começo a entender que, olha, ele não procura saber a história, vai entender que Elimeleque é alguém necessitado, é alguém pobre, porque ele ouve rumores de fome e ele sai com medo de morrer de fome. Então, se eu olho para a história, eu jamais iria entender que era um homem rico, porque ele sendo rico, ele não sairia do lugar porque não tinha dinheiro, ele não sairia de um lugar porque não tinha comida, porque com sua riqueza poderia continuar no mesmo lugar e ainda assim se alimentar bem e ainda assim viver bem. Só que Elimeleque é alguém que vai fazer parte de linhagem sacerdotal, fazia parte de uma linhagem de reis, era alguém que possuía bens, possuía posses. Só que quando ele ouve rumores de fome, ele ouve agora a respeito desta crise, ele vai juntar a sua família e vai sair da terra da bênção para ir para a terra da maldição. Ele sai da terra da bênção e vai para a terra da maldição. Hoje em dia, nós encontramos muitas pessoas dessa forma. Ele está trocando aquilo que é bom por aquilo que aparentemente é melhor para ele. Entenda, está havendo fome na terra. E ele vai sair da terra com medo de morrer de fome, com medo da sua família perecer. Ele sai e vai habitar numa terra totalmente amaldiçoada. Quem conhece a história de Moabe sabe que não é um lugar bom. Moabe, ele vai começar, a nação de Moabe começa em Gênesis 27, quando a Bíblia diz que Deus ele vai destruir Sodoma e Gomorra. E agora a família de Ló, Deus já havia avisado que eles seriam poupados. E nós sabemos que a sua mulher, quando olha para trás, ela vai ali virar uma estátua. E agora as filhas de Ló estão junto com ele dentro de uma caverna. E estão desesperadas agora com medo, dizendo que a sua descendência iria se findar por ali. Então elas vão agir pela emoção. E elas vão agora, elas vão embriagar o seu pai, vão coabitar com ele. E assim vão gerar duas nações. A nação dos Amonitas e a dos Moabitas. Então agora são duas nações que nascem no meio de um pecado chamado incesto. Eu começo a entender que Moabe é uma terra totalmente amaldiçoada. Se você quiser saber melhor, no capítulo 20 de 2 Crônicas, a Bíblia vai dizer que Moabe e os Amonitas, eles vão se levantar contra o povo de Deus, numa época em que Josafá reinava em Israel. E a Bíblia diz agora que muito Josafá vai temer. Ele vai ter grande medo agora, porque ele sabia que era uma nação que, na onde passava, destruía tudo. Era um povo amaldiçoado. Só que eu começo a olhar para Josafá diante dessa situação. E eu vejo que não é mais um que está no poder, não é mais um desesperado que está no controle da situação. Não é mais um desesperado, mais um emocionado que está no direcionamento do povo de Deus. Mas era alguém que entendeu que este exército seria um exército que ele não conseguiria enfrentar com as suas próprias forças. Seria um exército que ele enfrentaria através do jejum e da oração. Porque o que quebra a maldição, o que vai contra do exército da maldição, ainda é o jejum e a oração. Aleluias. Então ele entende muito bem isso. Ele não vai preparar o seu exército, não. Ele não vai mandar fabricar armas, não. Mas ele vai agora para o joelho. Ele vai botar o povo para jejuar. E quando ele tem essa atitude, a Bíblia diz que o Senhor vai armar emboscadas para os inimigos. Então nós entendemos que o exército, o povo de Moabe, era um povo totalmente amaldiçoado. E nós podemos ver pela história de Noemi, que a partir do momento que eles chegam dentro de Moabe, a Bíblia vai dizer que passam os tempos e agora o marido de Noemi vai morrer. Entenda que agora ele está saindo de direcionamento com medo de morrer e entra numa terra e morre. Uma pessoa que está fugindo da morte, e o lugar onde ela encontra
é de morte. Você já viu o ditado, quanto mais escolhe, cai no pior? Já viu esse ditado? Estava escolhendo terra para morar. Queria sair de Belém de Judá, que era a terra do pão, por conta de uma crise. E tem pessoas que é assim, na época em que está tudo bem, na época em que a terra está fértil, ele está ali, ele permanece, ele se alegra, ele pula, ele fala, ele está totalmente alegre. Mas quando ele ouve dizer que a terra agora está passando por uma dificuldade, ele já quer abandonar. Ele esquece que um dia a terra já foi fértil. Ele esquece que um dia já foi ajudado na terra. Ele esquece que um dia ele já foi alimentado na terra. Tem pessoas que ele não pode ouvir falar de crise. Ele não pode ouvir falar que as coisas não estão indo bem. Que ele já quer deixar o lugar da onde ele foi abençoado para trás. E Deus está dizendo nessa noite para mim e para você. Eu quero começar dizendo: ei, permaneça em Jerusalém. A Bíblia diz que Jesus ele vai dizer: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Aleluia. Porque o plano de Jesus não era levar ninguém até o Gólgota. Não, fique em Jerusalém. Porque quando eu fico em Jerusalém, eu vou ter uma imagem de Jesus vivo, ressuscitado. Mas quem vai para o Gólgota, ele vai ter uma imagem de Jesus morto. Entende? Lá fora, para você ele está morto. Mas se você estiver aqui dentro de Jerusalém, ele está vivo e ressuscitado. Aleluia. Então agora a família de Noemi agora começa a diminuir. O seu marido morre e essa mulher agora está em constante luto, está em constante choro. A falta de direcionamento causou a morte da sua família. E agora, meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer que os filhos de Noemi, eles vão casar. E agora eu começo a entender que após o choro houve festa em Moabe. Após o choro houve festa, o casamento. Os dois filhos de Noemi agora estão casando. E ela está se alegrando agora, porque é alegria. Uma mãe que vê os seus filhos casando, formando família. Tudo certo conforme Deus se agrada. Então esta mulher está se alegrando agora após o choro. E eu analisando as escrituras sagradas, eu começo a ver Noemi ela se alegrando. E eu vejo que não é algo muito normal, porque aproximadamente 10 anos após o casamento, os seus dois filhos também morrem. E nós, conhecedores da palavra de Deus, sabemos que a Bíblia diz que o choro ele dura a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Só que o choro de Noemi durou a noite inteira. Pela manhã veio a alegria, mas agora ele está chorando novamente. Aleluia. E coisa triste é quando a alegria ela oscila na minha e na sua vida. Porque tem gente que não entende. Ela muda de um lugar, ela sai de um lugar. Quando ela chega naquele lugar na intenção de crescer, ela começa a perder. É engraçado que quando eu estava em Belém e viu que ia perder, mudou. Mas agora quando está na terra da maldição e está perdendo, continua lá. Pessoas que não sabem a hora de sair. Pessoas que não sabem a hora de voltar. Entenda, meus irmãos, que agora o choro está novamente dentro da casa de Noemi. Ela está chorando pela morte dos seus filhos. E juntamente com ela agora tem mais duas mulheres, Orfa e Ruth, que são viúvas de seus filhos. E a Bíblia vai dizer que ela entra em profunda amargura. Ela entra em profundo luto agora. E só assim ela vai decidir sair da terra da maldição e voltar para a terra na qual o Senhor havia os colocado. E eu começo nesta noite dizendo para mim e para você o que mais precisamos perder para entrar verdadeiramente no propósito que Deus nos quer. Aleluia. Porque muitas das vezes nós estamos dizendo assim: mas nós estamos em Belém, nós estamos dentro da igreja. Mas qual tem sido o seu propósito enquanto você está em Belém?
Eu quero te dizer que nessa noite, querido, que a crise ela pode até se levantar contra a minha e contra a tua vida, mas continua em Belém de Judá, porque no meio dessa crise a tua casa não vai morrer, a tua família não vai morrer, a tua família vai continuar de pé, o teu ministério vai continuar de pé, sabe por quê? Porque Deus não depende de crise para trabalhar no meio. Aleluias. Deus não depende de Covid para levar ninguém, para matar ninguém e nem para permitir. O que eu quero te dizer essa noite é que independente da situação que esteja, seja crise ou seja bonança, continua em Belém de Judá, porque a crise ela pode ter chegado, mas a qualquer momento Deus ele vai olhar para a terra. Aleluias. E vai mudar a tua história. Glória a Deus, eu creio. Comece a adorar Ele nessa noite, porque é noite que Ele vai descer o pão do céu. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Nós sabemos que pão é a palavra. Então, numa terra onde tinha palavra, não tem palavra. Acabou a palavra. É por isso que eu disse que em tempos de crise, em tempos difíceis, ainda é a palavra que vai fazer a diferença. Aleluia. Ainda é a palavra. Não adianta eu buscar outros recursos, não adianta eu sair daqui para buscar outras coisas para tentar melhorar a minha situação com a minha própria força, porque não? O que vai fazer o diferencial na minha e na tua vida é que servimos a Deus. Ainda é a palavra de Deus. Aleluia. Você está de pé por causa da palavra. A tua casa está de pé por causa da palavra. Eu estou aqui hoje por causa da palavra. O Romário está aqui hoje por Aleluia. Ninguém chegou aqui se não houvesse uma palavra. E Deus já está dizendo: é noite de palavra na tua vida. Aleluia. É noite de palavra na tua casa. Receba a palavra, porque Deus ainda vai mudar a tua história através da palavra. Oh, glórias. Eu creio, Senhor. Aleluia. Não tem como, irmão. Eu posso pular, eu posso rodar gostoso. Eu também sou do reteté. Mas se não tiver palavra, vai ser um culto assim, que Deus falou com uns e com outros saiu sem ouvir Deus. Aleluia, Deus. Já viu? O culto ele tem revelação, maravilha. Quando Deus levanta alguém, vai usar e fala com a gente chora, a gente ali se aquebranta na presença. Nossa, Deus falou comigo. Mas tem pessoas que num culto como esse, o culto da revelação, tem pessoas que elas saem murmurando, dizendo assim: ah, hoje eu não ouvi Deus. Aleluia, Deus. E a Bíblia diz que Ele não dispensa ninguém de mãos vazias. Aleluia. Tem como entrar num culto como esse, Deus falar com o Romário e eu sair sem ouvir Deus. Aleluia. Não tem como, pastor. Porque Deus, o que Ele tem para mim, Ele tem para todos. O que Deus tem para você, Ele tem para sua casa, para sua família. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, continuando aqui, eu começo a olhar para as escrituras sagradas e vendo a história de Noemi, eu começo a entender que nunca é tarde para me voltar. Eu começo a entender que ainda há esperança. Glória a Deus, aleluia. Eu vejo aqui nesse texto dois propósitos. Dois propósitos que Deus ele vai operar aqui. Aleluia. Deus nesse texto ele quer falar com quem precisa voltar e com quem precisa entrar. Oh, glórias. Aleluia. Noemi precisa voltar. Aleluia. E Ruth agora ela vai sair de uma terra totalmente estranha para fazer parte de um propósito. Glória a Deus. Aleluia. Então Deus ele está falando aqui com quem precisa voltar e com quem quer entrar no propósito. Aleluia. Sabe por quê? Porque ninguém aqui vai ficar de fora. Aleluia. Deus está dizendo: ninguém aqui vai ficar de fora. O propósito estabelecido em cima dessa terra, todos vão participar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Noemi está voltando, Noemi está reconciliando e Ruth está entrando, porque é bem verdade que Deus ele nunca permitiu o povo dele fazer aliança com ninguém, mas Deus nunca fechou a porta para aquele que quer deixar de fazer aquilo que é mal e começar a entrar no propósito. Glória a Deus. Deus ele não aceita
aceita estrangeiro Aleluia, com Deus. práticas de estrangeiro. Aleluias. Aleluia. Você pode ver. A mulher de Moisés casou com ele, casou com Moisés. Não entrou no propósito, não deu certo. Por quê? Porque não queria as mesmas coisas. E não adianta, a Bíblia diz, não poderá andar dois juntos, se não tiver de comum acordo. Glória a Deus. Glória a Deus. Entenda, meus irmãos, o propósito que Deus ele está dizendo aqui, o que Deus quer falar nessa noite. É necessário voltar. Mas espera aí, eu estou dentro da igreja, eu era uma bênção, mas hoje eu estou sentado, estou desanimado. Algumas coisas não deram certo para mim. Aí eu desanimei, parei de louvar, parei de fazer algo. Não, continua. Aleluia, Jesus. Ah, mas voltar, reconciliar. Eu estou na igreja, que tem muitas pessoas que ela está na igreja e precisa se reconciliar ainda. Dessa maneira, Senhor, aleluias. Ah, mas eu estou indo para a igreja. Tem muitas pessoas que estão indo na igreja, mas ela precisa ser a igreja. Aleluias. Oh, glórias. Glória a Deus, aleluia. Deus está chamando alguém para voltar a ser a igreja. E também alguém que está no começo, está começando a ser a igreja. Entenda que agora, ela na sua profunda amargura, ela vai ouvir, a Bíblia diz, está escrito no texto, que ela ouve rumores de que Deus havia abençoado Belém de Judá. Mas ela não sai da terra da maldição por conta do sofrimento, mas ela sai porque ela ouviu falar que Deus abençoou. Aleluias. Oh, meu irmão. Fala mesmo, Senhor. Oh, meu irmão. Toma atitude antes. Glória a Deus. Não precisa Deus falar mais com você, não. Olha só como tem sido esses dias que estamos vivendo. Não é necessário, mas Deus está falando, não. Deus ele tem que falar conosco para nos direcionar, mas não para a gente se converter, não, igreja. Eita, glória a Deus. Deus não precisa mandar em você entrar no propósito, mas não. É tempo de Deus começar a falar com você a respeito do direcionamento para você conduzir a tua vida, a tua família, o teu ministério. Aleluias. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ela não ouve falar. Na época da crise abandonou, mas agora ouviu que está tudo legal lá, quer voltar. Ô, meu irmão. Entenda só. A Bíblia vai nos dizer que ela vai levantar agora em profunda amargura. E ela vai voltar. Ela vai voltar. O bom é que ela reconhece tudo. Glória a Deus, aleluia. Ela reconhece, ela vai dizer: a mão do Senhor pesou sobre mim por falta de um direcionamento. Ela entende que ela errou e ela está voltando. E só volta aquele que reconhece o erro. Aleluias. Só volta atrás quem reconhece o erro. Irmãos, e quando ela volta, ela não está sozinha. Ela saiu da terra de Belém de Judá e foi para a terra da maldição. Mas ainda assim, numa terra totalmente estranha. Ela não está sozinha. Eu não sei se você está entendendo. Que ainda eu e você fora do direcionamento. O Senhor ele nunca nos abandonou. Aleluias. O Senhor nunca nos deixou só. Entenda só que quando ela se levanta, as suas duas noras vão sair com ela de Moabe e vão agora entrar e vão agora em direção a Belém. E eu começo a olhar para as escrituras sagradas e eu entendo que Ruth e Orfa não saiu de Moabe para ir até Belém do nada. Entende só? Noemi pregou para Ruth e Orfa dentro de Moabe. Aleluias. Ela não iria sair de uma terra que estava farta, numa terra onde estava tudo verde, para ir numa terra onde se ouve rumores de que foi abençoada. Eu não sei se você entende isso, mas eu quero falar tranquilamente, pausadamente, para você pegar isso aqui que é muito forte. E ninguém ia sair de uma terra assim do nada. Se elas saíram de lá, é por causa da palavra, entende? Aleluias. Elas saíram de dentro de Moabe por causa da palavra.
Porque Orfa e Ruth tinham família, elas poderiam voltar para suas casas, elas poderiam retomar sua vida novamente, mas não, elas se levantam para ir para uma terra onde houve rumores. Entenda que quando há rumores não há certeza. Aleluia. É só rumores, tem alguém falando, mas não é certeza de que eu chegar lá e vai ser aquilo mesmo. Glória a Deus. Só que mesmo assim, ela se levanta. Certamente Noemi falou do que havia acontecido antes. Aleluia. Dentro dela já havia uma fé. Dentro dela já havia palavra, entende? Como que eu vou sair e vou acompanhar alguém que vem de uma terra onde estava em crise, chegou dentro de Moabe, toda quebrada, com medo de passar fome, e agora ela está voltando para o lugar da fome, e eu vou com ela. Oh, meu irmão. Eita Deus. Só se for por causa da palavra. Aleluia. Não de blá blá blá, não de conversinha na orelha, que você vai sair. Ah, meu irmão, só se Deus mandar mesmo. Entenda? Aconteceu com Abraão assim, sim ou não? Deus olha para ele, sai da tua terra aí, do meio da tua parentela, e vai para a terra onde eu te mostrarei. Entenda que Deus fala para Abraão no capítulo 12, só que no capítulo 11, se você ver, a família de Abraão já tinha saído de Uz dos caldeus. Aleluia. Terá, seu pai, já tinha reunido a família e saindo, pegou Abraão, Naor ali, todo mundo, e estão saindo. E eles estão agora na terra de... Não me lembro o nome da terra agora, mas eles chegam nessa terra, eles habitam naquela terra, e no capítulo 12, Deus fala com Abraão. O pai de Abraão já tinha morrido. O nome do pai de Abraão era Tera, que quer dizer aquele que começa e não termina. Entende? Terá, ou que começa e não termina. Ele saiu de Ur dos caldeus da Babilônia e saiu em direção a Canaã. Mas quando chega na metade do caminho, ele morre. Começou e não terminou. Aleluia. Que coisa triste é quando eu e você começamos e no meio do caminho perdemos totalmente o propósito e paramos. Aleluia. Forte, aleluia. E no capítulo 12 agora, ele está dentro da tenda e ele vai dizer assim, ó, sai da tua terra, no meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Qual que é a terra? Canaã. E quem vive lá? Os caldeus. A terra tem dono, mas Deus vai tirar de quem tem e dar para quem não tem. Aleluia. Entenda só, quando chegar na terra vai ter morador lá, vai ter um dono. Fica tranquilo que quando você chegar lá, onde você olhar, Abraão, eu vou te dar, a terra é sua e acabou. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Meus irmãos, então a palavra, ela faz um diferencial. Orfa e Ruth vai sair por causa da palavra. Só que agora começo a falar de dois tipos de pessoas dentro da igreja. Tem pessoas que é Orfa e tem pessoas que é como Ruth. Entenda, Noemi não falou para elas ficar em Moabe quando estava em Moabe. Mas se você perceber pelo texto, você vai entender que Noemi fala para elas voltar para Moabe enquanto já estava no caminho de Belém. Entenda, ela está no meio do caminho. Já havia saído de Moabe as duas. Está no meio do caminho. Eu começo a entender na mente de Noemi, agora que ela começa a pensar, mas e quando eu chegar lá, essas duas mulheres, essas duas meninas vão estar comigo. Ela mesmo diz no texto, eu já sou velho, não posso ter mais filhos, por que elas vão se casar? Só que no meio do caminho, aquela que pregou para elas entrar em Belém, está pregando para elas voltar para Moabe. Aleluia. Eita Deus. Está no texto. Só que tem dois tipos de pessoas dentro da igreja. Tem Orfa e tem Ruth. Noemi começa a contar uma história triste no ouvido de Orfa. E a Bíblia diz, e Orfa a beijou e voltou. E separou. Beijou no rosto e foi embora. Entende? Ouviu uma conversinha mole. Volta para lá. Volta para casa dos seus pais lá.
porque eu já sou velha e ainda que eu tivesse filhos, vocês não iriam esperar que eles crescessem e assim se casassem com vocês. Volta para lá. Órfão pensa 2 vezes, beija no rosto e volta. Sabe por quê? Órfã é aquela pessoa que ela tem até a atitude de sair da terra da maldição, mas se dá uma conversinha na orelha dela, ela volta para trás. Aleluia. Eita Deus. Eita Deus. Tem gente que é assim, ela pega até para fazer, ela sai toda animada, ela começa a dizer, não, agora eu vou mudar esse quadro da minha vida, agora eu vou tomar atitude, mas se ela ouviu uma conversinha dentro da casa dela, ela já quer voltar para trás, ela já quer desanimar de tudo, e Deus já está dizendo nessa noite, não seja como órfã, que por causa de uma conversa, por causa de uma história triste, está abandonando. Aleluia. Está largando tudo, e Deus já está dizendo, ei, continua no caminho. Aleluia. No caminho de Belém, muitos vão se levantar para fazer você voltar para trás. Eita, mas eu Deus. quis te dizer nessa noite, que Aleluia. a distância que você tem para voltar é o que você tem para seguir em frente. Oh, glórias. Aleluia. Eu pronto para você? Glória a Deus. Aleluia. Ezequiel capítulo de número 37. A Bíblia diz que a mão do Senhor pega o profeta e leva no meio do vale. Não, onde que é no meio? Do vale. Ele não está levando, ele não colocou ele aqui no canto do vale, não. Olha daqui para lá, tu vai ver como é que está a situação de Israel. Foi no meio. Deus já colocou no meio. Imagina a mente de Deus, se ele tentar sair daqui ou fugir dessa situação que eu quero mostrar para ele, ele vai ver que a mesma distância que ele tem para fugir é a que ele tem para enfrentar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ei, quando eu e você volta, eu estou olhando assim e dizendo, o diabo venceu. O meu adversário venceu. Mas se eu e você continua, aí você vai declarar que o Rei dos Reis, Aleluia. ele é o Deus. Glória a Ele Deus. jamais perdeu alguma batalha. Aleluia. Glória a Deus. Ela beija e volta para trás. Mas a Bíblia diz que Ruth se apegou. Porque nem todo mundo que beija é apegado. É Deus. Aleluia. Como assim? Ela beija e vai embora. Tem muita gente que beija e vai embora. Olha só. Eita Deus. Quando Noemi tinha filho, as duas veio com tudo. Opa, maravilha, encontrei. Agora eu vou casar. 2 jovens bonitos lá na terra de Belém, aqui em Moabe, vão casar, tá bom para mim. Só que agora a mulher está sem filho. A mulher está sem filho. E quando se tem, é fácil acompanhar. Mas eu quero ver acompanhar quem não tem nada. Eita Deus. Eu quero ver acompanhar quem não tem nada. E só acompanha quem não tem nada se for Ruth. Ruth quer dizer a amiga. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ruth quer dizer a amiga. Tem gente que fala amigo não existe, mas a Bíblia diz que tem amigos mais chegados do que irmãos. Aleluia. Oh, glórias. Aleluia. Ah, não existe amizade. O que, irmão? Você está aqui, você não está lendo a Bíblia, você fala isso. Entenda. Ela ouve uma história triste, beija e vai embora. Porque nem todo mundo que está beijando, está em cima dizendo, paparicando, está com você mesmo. A qualquer momento, ela pode ver que você não tem nada para oferecer e ó. Eita Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas Ruth não beija, Ruth não fica adulando, Ruth não fica, puxando, como é que diz, puxando o saco, não. Ruth não, a Bíblia diz que ela se apega. Aleluia. E quando ela se apega, meu irmão, não tem conversa, não tem história triste, entende? Ruth tem opinião formada, Ruth tem personalidade própria. Glória, glória. Essa que vai fazer a Ruth voltar para trás. Não é qualquer historinha triste que vai fazer a Ruth desistir. E Deus está em busca de Ruth nesse dia de hoje. Aleluia. Você é como Ruth, começa a adorar Ele, porque Ele está contigo nessa noite. Aleluia. Entende? Ruth não quer saber de nada. Ninguém muda a opinião de Ruth.
Não adianta vir com conversinha aqui não. Ah, mas aí fulano de tal, Ruth, pra você ver, lá aconteceu, né? Pecou lá, caiu. Ah, meu irmão, eu não tô aí não porque você tá falando não. Eu não quero saber de conversinha que o povo anda falando não, porque Ruth, ela não dá ouvido a conversa de ninguém não. Glória a Deus. Aleluia. Ruth, ela tem opinião formada. E ela olha e vai dizer assim, não, que isso? Ela vai dizer assim, não insista para que eu te deixe. Tem gente insistindo para você sair fora. Mas Ruth não, ela está dizendo, não insista. Você não tem nada para me oferecer. Está toda quebrada, está num luto profundo. Perdeu o marido, perdeu o filho, perdeu tudo. Mas mesmo assim, eu não te largo, porque quando você tinha... Aleluia. Eu tive com você. Eu não tive nada. Eu vou me adorar, eu vou me deixar. Ei! Glória a Deus. Imagine Ruth falando para Noemi, mas minha sogra, a senhora não crê no Deus que você pregou um dia para mim, não? Eita Deus. Você já falou que esse Deus aí fez coisa, e fez isso, e fez aquilo, e hoje você não pode crer que ele vai fazer, que no meio dessa amargura ele vai levantar. Aleluia. Oh, irmão, Deus ainda pode mudar essa situação na tua vida. Deus ainda pode olhar para você e fazer algo sobrenatural. Glória a Talvez Deus. você está aqui e já perdeu as esperanças. Aleluia. Deus já está dizendo, ei, fica tranquilo, porque se tiver no caminho de Belém, eu sou o Deus que estou entrando no meio desse caminho agora. Aleluia. Eu estou contigo para suprir as suas necessidades. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, que forte. Aleluia. Olha só. Ela está dizendo, eu não vou te largar por nada não. Não adianta não, você pode me mandar embora, mas eu não vou. Pode me expulsar, faz o que você quiser. Mas aquele que mandou aí com você, ele se responsabiliza pela minha e pela tua vida no caminho. Aleluia. E as duas voltas juntas.